Eu gostaria de abrir o coração, né? Que você abrisse o teu coração para ouvir aquilo que o Espírito tem a nos dizer. E nesse sentido eu gostaria de pedir a ajuda do Espírito Santo nesse momento. Deus, obrigado. Te entregamos os nossos louvores, nossas orações pelas crianças. Expressamos-te, ó Deus, o nosso desejo de te servir com amor, com intensidade, com excelência. Mas, ó Deus, nós por nós mesmos não temos os recursos e as condições. Precisamos de algo que venha do alto. E, Senhor, faz algo entre nós agora. Abençoa-nos por meio da reflexão na tua palavra. Dê-nos unção no teu Espírito Santo. Unção para que possa falar em teu nome agora. Unção para que possamos ouvir. Unção para que possamos praticar e obedecer às riquezas celestiais que o Senhor nos concede neste momento. É em nome de Jesus que eu oro e te peço por isso. Amém, Senhor. Queridos, mês de maio, mês da família, e nos últimos 2 domingos nós temos ali meditado, aprendido sobre a palavra de Deus no que diz respeito à história de um casal. O casal Rebeca e Isaac. Tem sido o tema das nossas últimas reflexões e será também o tema da nossa reflexão de hoje. No primeiro domingo, Dia das Mães, nós vimos a respeito de um filho que perdeu a sua mãe e foi consolado através de um relacionamento, de uma nova fase na sua vida. No segundo domingo, nós vimos alguns princípios que os jovens que pensam em casar-se, que os casados devem trazer à memória e revisar se estão praticando aqueles princípios. Nós vimos que tanto Rebeca como Isaac cresceram em famílias estruturadas. Isaac era um homem rico, herdeiro de uma herança não apenas material por parte de seu pai Abraão, mas também herdeiro de uma promessa, de uma herança espiritual. Pois através da sua descendência, da sua família, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E nós vimos ali a coragem de Rebeca, uma mulher trabalhadora, não era uma mulher de cristal, era uma mulher bela, uma mulher de fibra, uma mulher de decisão, que apesar de toda a estrutura familiar que ela tinha, quando chegou a hora de dizer não para a sua família, e sim para o seu casamento, ela teve coragem de tomar essas atitudes. E olhando para a vida de Isaac e Rebeca, eles representam aquele tipo de casal que a gente olha e poderia dizer assim, é um casal perfeito. Começaram muito bem. Era um casal que começou muito bem e tinha tudo para dar certo. Eles tinham tudo para ser muito felizes, mas eles não foram, ao contrário do que muitos de nós pensamos. E hoje, na meditação desta noite, eu quero refletir com você o que aconteceu no casamento de Isaac e Rebeca, que pode acontecer no nosso casamento, no nosso lar, e que fez com que o casamento deles não fosse um casamento assim tão próspero como a gente imagina. E no final, nós queremos fechar com isto. Apesar de todas as dificuldades que eles passaram, apenas a morte os separou. Eles não recorreram ao recurso do divórcio, mas eles honraram a aliança que fizeram, um para com o outro diante do Senhor. Então nós vamos usar as Escrituras. Eu quero que você pegue a sua Bíblia ou acione o aplicativo do seu celular, se bem que é difícil, né? Provavelmente você vai estar acompanhando a live agora pelo seu celular. Então eu recomendo que você pegue a Bíblia. Nós observaremos alguns textos e veremos então o que deu de errado no casamento de Rebeca e Isaac. Quero convidar você para que abra no livro do Gênesis, capítulo de número 25. Livro do Gênesis, capítulo de número 25. Nós vamos identificar 3 problemas dentro do casamento de Isaac e Rebeca, que na verdade tornaram-se problemas familiares, não apenas do casal.
Gênesis, capítulo de número 25. Diz o texto sagrado, a partir do versículo 19, a respeito dos descendentes de Isaac. E nós vamos identificar aqui o primeiro problema do casamento de Isaac e Rebeca. Filhos. Veja o que diz o versículo 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Apenas até aqui. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Isaac e Rebeca não puderam ter filhos no início da sua relação, no início de seu casamento. Hoje, às vezes, os casais não se importam de não terem filhos. Mas naquele contexto, não ter filho era algo muito sério, era algo muito importante. E muito provavelmente Isaac e Rebeca sofreram por causa do problema, né, de não poder ter filhos. Naquele tempo diz que a mulher era estéril, mas não havia os exames, os recursos que temos hoje. Pode ser que Isaac era estéril, mas nós não podemos chegar a conclusões exatas aqui. Ou seja, eles tinham um problema, não podiam ter filhos. E de alguma forma pode ser que isso tenha abalado a relação deles. Mas Isaac buscou ao Senhor. A Bíblia nos diz que Isaac, durante 20 anos, porque foi o período em que eles se casaram e eles não tiveram filhos, mas durante esses 20 anos, Isaac buscou ao Senhor e orou ao Senhor por sua esposa para que ela lhe desse à luz a filhos. E aí vem a resposta do Senhor, o versículo continua dizendo: e o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Pastor, que bênção! Filho! Nossa, Deus respondeu lá e que coisa mais boa! Pois é, bênção. Filho é bênção. Filho é algo abençoador. Eu não tenho filhos, a gente ainda não tem, a gente está orando, estamos nos preparando para termos o nosso primeiro filho, mas se for gêmeos, né, os nossos primeiros, quem sabe, trigêmeos. Nós estamos orando por isso. Mas nós sabemos, toda bênção que Deus dá, atrás dela vem responsabilidades. Toda bênção que Deus entrega, atrás dela vem peso de responsabilidade, cuidado, zelo. E a gente tem percebido, assim, na nossa leitura que fazemos da vida, que filho é uma bênção quando está em casa. E quando ele sai, é um sossego. Os pais têm sossego quando o filho vai para a escola, quando o filho está dormindo um pouquinho. A gente tem tido a oportunidade de receber pessoas com crianças na nossa casa, e a gente percebe isso, né? Você pai, mãe, principalmente criança, você sabe do que eu estou falando. Quando o filho está dormindo, que sossego. Quando o filho acorda, vem a bênção, mas foi embora o sossego. Porque a bênção e o sossego não tem como andar muito juntos. E quando os filhos crescem, não é muito diferente, né? As preocupações, os cuidados ali seguem constantemente a preocupação e a atenção dos pais. Então, filhos, Isaac e Rebeca começaram a ter alguns problemas no que diz respeito a filhos. Primeiramente, a dificuldade para tê-los e, em segundo lugar, dificuldade para criá-los. O versículo 22, depois, 20 anos orando, pedindo a Deus a bênção. Deus dá a bênção. Mas juntamente com a bênção vem algumas responsabilidades e dificuldades. É bonitinho quando é o dos outros, né? A gente vê os pais lá, os filhos bonitinhos, com as bochechas, dá vontade de apertar a bochecha das crianças. Ai, que bonitinho. Leva para casa e fica um mês para você ver o sossego que você nunca mais vai ter. É bonito, mas dá trabalho. O versículo 22 diz o seguinte: então Deus respondeu, quer filho? Toma o filho. E Deus ia dar mesmo, porque era filho da promessa. Versículo 22 diz assim: os filhos lutavam no ventre dela. Então Rebeca disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor.
Em uma outra versão diz assim: se é assim, por que estou grávida? Por que o Senhor me concedeu este favor? Então veio a tão esperada bênção, a bênção da maternidade, mas juntamente com ela as dificuldades da gestação. Rebeca ficou grávida de gêmeos, e aqueles irmãos, desde o ventre, começaram a dar problema. Desde o ventre, Esaú e Jacó já brigavam, já disputavam entre si. Eles já tinham uma inimizade entre eles. Embora fossem gêmeos, filhos de pais sábios, pais estruturados, aqueles dois irmãos lutaram, conflitaram desde o ventre e ao longo de toda uma vida. Nem sempre os filhos herdam as boas qualidades e também os defeitos de seus pais. Eles têm personalidade própria. E aí Rebeca e Isaac cometeram um erro gravíssimo quando seus filhos nasceram e quando esses filhos cresceram. Preciso fazer aqui um parêntese, uma observação. Isaac e Rebeca, de todos os casais do Antigo Testamento, são os que mais se aproximam da nossa realidade contemporânea. Por quê? Porque naquele tempo o marido podia ter várias esposas. Abraão teve várias esposas. Jacó teve várias esposas. Davi, Salomão tiveram várias esposas. Isaac não. Isaac foi um homem que casou uma única vez apenas com Rebeca. Quando os filhos de Isaac, Jacó e Esaú, completaram 15 anos de idade, o pai de Isaac, Abraão, faleceu. Isaac não tinha nenhum parente ascendente mais. Seus pais, seus avós, todos tinham morrido. Isaac não tinha irmãos. Isaac tinha um meio-irmão, né, o Ismael, mas não tinha irmão ali do mesmo pai e da mesma mãe. Isaac só tinha agora a sua esposa e os seus filhos. Essa era a linha genealógica de Isaac, a sua linha descendente agora. Então Isaac se aproxima muito da nossa realidade, porque ele foi um homem de uma única mulher, uma família monogâmica. Mas eles cometeram um problema sério, né? Cometeram um erro grave, que muitos pais cometem. Sabe qual foi o erro deles? Capítulo 25, versículo 27 e 28. Então os filhos brigavam, tinham suas divergências desde o ventre, mas veja o que Isaac e Rebeca fizeram. Versículo 27. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava a Esaú, porque saboreava de suas caças. Rebeca, porém, amava Jacó. Amados, que problemão que o Isaac e a Rebeca foram arrumar. Em vez de eles dominarem o conflito dos filhos, eles se deixaram dominar por esse conflito. Isaac teve preferência por seu filho Esaú, que era um homem do campo, era um homem caçador, e Jacó teve a preferência de sua mãe, porque ele era um moço mais pacato, menino mais caseiro, e isso dividiu o casal. Nós sabemos, os pais sabem disso, né, os pais que têm mais de um filho, é natural que haja maior afinidade entre um e outro. Isso aqui é coisa real. Às vezes, você tem um filho que fala a tua língua, tem mais os teus gostos. Vou dar um exemplo aqui. Você é um homem da roça, gosta da moda de viola, né, gosta de comer um frango caipira. Aí você tem um filho que gosta de roça, gosta da moda de viola, gosta de comer um frango caipira. Aí você tem um outro filho, o outro filho não gosta de roça, o outro filho é roqueiro e não gosta de frango caipira, só gosta de cheeseburger, né, hambúrguer. Então, às vezes, assim, a conversa com esse filho, a afinidade, não vai ser a mesma com aquele que gosta das mesmas coisas. Isso é normal, isso acontece. Os filhos precisam entender isso e os pais precisam administrar isso. Agora, o que não pode, que aí é problemaço, é quando isso fica de forma muito evidente e um pai ou a mãe
beneficia um filho querido em detrimento do outro. E isso é problemático, isso gera muitos problemas. Então, os pais Isaac e Rebeca, ao invés de administrar, unir os filhos por meio da união do casal, o que eles fizeram? Se dividiram por causa dos filhos. Irmãos amados, muitos casamentos são uma beleza, até ter filho. Começam bem, vivem numa lua de mel ali de anos. Hoje os casais demoram um pouquinho mais para ter filhos. Mas às vezes, depois que nasce um filho ou dois, muitos casais não conseguem manter a mesma qualidade do casamento, o mesmo contentamento no casamento por causa de filhos. Filhos precisam ser administrados. O amor do casal deve cobrir ali as necessidades, os defeitos e as carências dos filhos, e não o contrário. As carências dos filhos separarem um casal. Um casal precisa estar unido para ser bênção para os filhos e manter a estabilidade da família. Se o marido se divide por um lado e a mãe pende por um outro, aquele reino, aquela família é uma família dividida. E uma família dividida é uma família fraca. Quer enfraquecer a tua família? Divide. Vai o pai falar uma coisa, vai a mãe falar outra coisa, os filhos ali no meio, uma hora pende para um lado, outra hora pende para o outro. Isso divide família, isso destrói casamento. Então, filhos foram um problema na vida de Rebeca e Isaac. Foram bênção, por causa da descendência. Mas para a harmonia familiar, eles não conseguiram administrar a relação com os filhos e nesse sentido não foi bom. Então, filhos foi uma dificuldade para o casal Isaac e Rebeca. Segunda dificuldade do casal Rebeca e Isaac. Outro problema com os filhos. Um problema relacionado com os filhos. Versículo... eu não marquei aqui a referência, mas não tem problema. Os irmãos aqui vão me perdoar, esqueci de fazer a marcação da referência bíblica. Opa, marquei aqui, agora que eu vi. Capítulo 26, versículo 34 e 35. Gênesis, capítulo 26, versículo 34 e 35, que diz assim, ó. Tendo Esaú 40 anos de idade, Esaú, irmão de Jacó, filho de Isaac e Rebeca, tomou por esposa a Judite, filha de Beere, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Um dos filhos, Esaú, solteirão, 40 anos de idade, resolve se casar e ele toma por esposa duas mulheres, Judite e Basemate, ambas filhas de Et, ou do povo Eteu. Et significa terror, medo. E, de fato, aquelas duas moças foram um terror para o casal Isaac e Rebeca. Foram pessoas que trouxeram tristeza, angústia, como diz aqui o texto, amargura de espírito para os pais de Esaú, Isaac e Rebeca. Sabe qual foi o outro problemaço que Isaac e Rebeca tiveram que enfrentar por causa dos filhos? Diz respeito às pessoas que os filhos trazem para dentro de casa. Isso também pode ser algo prejudicial para uma família. Isso pode trazer amargura para uma família. O jovem precisa pensar muito antes de casar. O que é um casamento feliz? O que é uma família abençoada? O que é um casamento que contempla todas as esferas e partes desta relação que a gente não pode entendê-la apenas como uma relação entre marido e mulher,
Porque no casamento, um casamento feliz é impossível só entre o marido e a mulher. Mas um casamento próspero é aquele que abrange os familiares. Um casamento feliz é aquele que há paz entre nora, sogro, genro, a sogra. A relação entre nora e sogra, genro e sogra e sogro é algo importante que precisa ser considerado para o sucesso de uma família, para a prosperidade de uma família. Não podem ser pessoas que separam a família, mas os filhos precisam trazer pessoas para dentro da família para serem bênção, para ser união entre a família. E Esaú errou nesse sentido. E o erro de Esaú trouxe amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Aplicando aqui para nós. Pais, tem coisas que a gente não controla. O pai e a mãe ora pelos filhos. Não apenas na questão de com quem os filhos vão casar-se, mas também no que diz respeito à amizade que os filhos trazem para dentro de casa. Quando o filho é criança, né, tudo é fácil de controlar, mas às vezes o filho vai crescendo, vão trazendo amizades. Os pais têm uma preocupação tremenda e devem ter sobre com quem seus filhos se relacionam, com quem seus filhos andam. E de fato isso é muito importante, porque nessa fase da adolescência, o convívio social, o grupo com que o jovem se identifica, pode ser um fator determinante para a sequência da sua vida adulta. Então, as pessoas que os filhos trazem para dentro de casa, seja por meio de casamento, seja por meio de namoro, seja por meio de amizade, são coisas que podem trazer tristeza para o coração dos pais. Isso pode acontecer. Se acontecer, que Deus abençoe no sentido de que você precisa buscar muito do Senhor. Deus é o maior interessado na vida dos teus filhos. Você pai, você mãe, precisa ser um pai muito presente, uma mãe muito presente. Mas tem coisas que apenas a orientação dos pais não são suficientes para resolver na vida dos filhos. É necessário uma intervenção de Deus. E isso, pai, e isso, mãe, acontece por meio da consagração da família perante o altar do Senhor. E amor. Amor, paciência, sabedoria. Às vezes o filho não casa com a moça que a mãe gostaria, mas ele precisa dar os passos dele. Às vezes a filha não casa com o moço que a mãe e o pai gostaria, mas ela precisa dar os passos dela. Aos pais cabe o amor, o acompanhamento, um coração misericordioso, fé em Deus, pois Deus não dará provações e fardos que sejam maiores do que as condições e forças de cada um. Portanto, Rebeca e Isaque sofreram por causa das pessoas, né, as noras que Esaú trouxe para dentro de casa. Você, jovem solteiro aí pensando em casar, nunca esqueça do conselho que esse pastor vai dar aqui, ó. Casamento não é só você e a pessoa que você vai casar. Quer ter um casamento feliz? Case-se com uma pessoa que vai ser bem aceita pela tua família e case-se com uma pessoa aonde você também será bênção para a família do teu cônjuge. Aí sim, é um casamento completo, abençoador. Por fim, capítulo 26, versículo de número 7. Capítulo 26, versículo de número 7. Agora nós vamos ver um outro problema que Isaque e Rebeca enfrentaram dentro de casa, mas agora não relacionado a filhos. Tá vendo como é que o casamento de Isaque e Rebeca foi complicado? Né? Eu sempre ouvi na minha juventude, né? Quando era solteiro, tem que achar a Rebeca. A gente tinha aquela coisa que o casamento do Isaque e a Rebeca era um negócio perfeito. E a gente até orava, né? Oh Deus, dá uma Rebeca para mim amar ela, igual o Isaque amou a Rebeca. Mas credo, eu não quero ter esses problemas que o Isaque teve aqui na família dele. Eu não quero dentro de casa, não, né? Então tá vendo que não existe família perfeita. O que preza é a graça e a misericórdia de Deus.
Não existe nenhum casamento perfeito na Bíblia. Todos passaram por graves crises. E Rebeca e Isaac passaram por essas crises também. Capítulo 26, versículo de número 7, diz assim: Perguntou-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher. Disse: É minha irmã, pois temia dizer: É minha mulher. Para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Isaac e Rebeca enfrentaram o problema do egoísmo e da mentira. Esse é um grave problema dentro de um casamento. Egoísmo e mentira. Geralmente a mentira é fruto do egoísmo. O pecado que precede a mentira é o egoísmo. É querer tirar uma vantagem pessoal por meio de uma mentira. E nós vemos aqui na atitude de Isaac uma atitude que marido nenhum, pelo menos que eu conheço, fez isso na vida. Isaac expôs a sua mulher para que ela pudesse ser ali dentro daquela condição tomada como mulher por outro homem. Isaac foi um banana, em outras palavras. Isaac foi assim um fraco, como homem, como marido. Se você for ler um pouquinho antes do capítulo 16, você vai ver que existe o seguinte contexto. Isaac e Rebeca estavam, o povo estava passando por uma situação de fome. E Isaac estava meio perdido para onde ia. Ele foi para Gerar, terra dos filisteus. E Deus apareceu a ele em visão, dizendo: Fique aqui, não desça para o Egito. Eu, diz o Senhor, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e te darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e preceitos, e os meus estatutos e as minhas leis. Deus, o próprio Deus, diz a Isaac que cumpriria nele as promessas feitas a Abraão. Deus disse que daria uma descendência. Isaac obedeceu 50%. Isaac ficou na terra dos filisteus, mas ele não creu que Deus cuidaria da sua família. Isaac não creu que Deus protegeria o seu lar, para que através deles fosse formada uma nova descendência. E Isaac então desconfiou. Aquele homem de fé que orou 20 anos pela gravidez de sua esposa, um homem que orava antes de casar-se, no momento onde ele deveria manter a sua fé, Isaac, então, ele não confia na proteção divina. Isaac abandona a fé em determinado sentido. Ele obedece, fica, mas não confia no cuidado de Deus. Você, crente em Cristo Jesus, esta palavra agora é muito específica para você que é um crente em Cristo Jesus. Todas as vezes você pai, todas as vezes você mãe, quando você não confia no Senhor, você às vezes vinha numa caminhada firme no Senhor, mas você deixa se abalar por causa das adversidades da vida, você coloca em risco a tua casa. Quando o servo de Deus se desvia dos caminhos do Senhor, ele põe em risco a sua vida e a sua família. Isaac, com essa atitude, colocou em risco a sua esposa e os seus filhos, bem como a si próprio, por causa de um gesto de covardia no que diz respeito à fé. Temos que confiar no Senhor. Você pai, você mãe, fique firme no Senhor. Não abandone o Senhor e os caminhos e os preceitos do Senhor por nada, se você quer estabilidade e segurança para a tua família. Deus prometeu que iria guardá-los. Deus prometeu que iria sustentá-los. E Deus assim o fará. Isaac vacilou nesse sentido. E como consequência do seu vacilo, Isaac se tornou egoísta. E como consequência do seu egoísmo, Isaac mentiu. Pois ele disse para os homens, para o povo de Gerar, que aquela bela mulher não era sua esposa, mas era a sua irmã.
Esse foi o pecado de Isaac. Mas não foi só dele. Rebeca consentiu. Rebeca poderia ter dito assim: que é isso, Isaac? Onde já se viu? Que espécie de homem você é? Casou comigo e aí agora vai falar um negócio desse? Não, mas Rebeca consentiu. Ela acatou aquele conselho de seu marido e ela também acobertou aquela mentira. Mentira dentro de uma família é um grande problema. Nunca nos esqueçamos que o pai da mentira é o diabo. Quer colocar o diabo dentro do teu lar, começa a contar mentira. É uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali individual. Às vezes os dois ou a família entram em acordo para contar uma mentira coletiva, o diabo faz a festa. Deus é um Deus da verdade. Não permita que a mentira entre o teu lar. Adentre as portas da tua casa, como Isaac e Rebeca permitiram que adentrasse o seu lar. Porque a sua esposa, né, a esposa de Isaac, ela foi exposta de forma leviana por causa da mentira de seu marido. Irmãos, eu vou falar de um negócio muito prático. Tira a mentira dentro de casa. Falsidade, corrupção, tudo aquilo que é nocivo para a família. Sabe o que é uma coisa que eu vejo? Talvez eu não devia falar isso, mas eu sinto que eu preciso falar, porque às vezes muita gente faz até inocência. Todas as vezes que vocês contam mentira dentro de casa, olha, vocês estão criando pagãos, filhos pagãos dentro de casa. Teu filho tem tudo para crescer e se tornar um pagão, porque aprendeu a mentira dentro de casa. Vou dar um pequeno exemplo, que às vezes os casais fazem, às vezes até achando de forma inocente. É só um exemplo, com certeza vocês vão pensar em outros aí. Por exemplo, gato de internet, gato de televisão dentro de casa. Já vi muito isso. Compra lá aquelas monte de antena, faz uns cambalachos lá, os filhos sabem disso, e você mente, a mentira está lá no teu lar, e aquilo tem semeado coisas ruins dentro da sua família. Isso é só um exemplo. Eu não estou querendo aqui ser moralista, mas eu estou querendo aqui mostrar que são pequenas coisas, né? Pequenos acordos errôneos, incorretos, que são imorais, que os pais muitas vezes permitem entrar dentro da família, que aquilo ali é maldição para atrapalhar a vida da família. E você pode pensar outros exemplos aqui que te vierem ao coração. Por fim, amados, apesar de tudo isso, apesar do problema com os filhos, da divisão familiar, dos problemas com as noras, né, os filhos que precisaram sair, por causa disso Jacó ficou 20 anos fora de casa, né, o pai e a mãe ficaram 20 anos sem poder abraçar um filho. Eles foram egoístas, mentiram, exporam um ao outro, mas, e com isso eu queria encerrar, apesar de tudo isto, eles não se separaram. Deus lhes concedeu força, eles superaram, e apenas a morte colocou um ponto final na história de Rebeca e Isaac. Eu não sei quais são as lutas, as dificuldades que você hoje enfrenta. Talvez você já passou pela experiência do divórcio, talvez você esteja em um segundo ou em um terceiro casamento. Como diz o ditado, águas passadas não movem moinhos. Nós não podemos mexer nisso. Mas eu quero agora desafiar você, a mulher que você está hoje, o homem que você está hoje. Aconteça o que acontecer, se vocês estão no Senhor, que apenas a morte possa separá-los. Nós vamos orar. Quero orar pelas famílias, quero orar pelos relacionamentos entre pais e filhos, relacionamentos entre noras, genros, sogros e sogras. Se tem alguma coisa aí na tua casa que te incomodou, que você ouviu, que precisa sair da tua casa, que você precisa pôr para fora, se tem cova de mentira brotando ali em espinhos no teu lar, olha, meu filho, minha filha, cuida da tua casa. E nós vamos orar por isso.
para que Deus te dê força, te abençoe, para que vocês possam superar todas estas coisas, para que vocês tenham uma família e um casamento abençoado no Senhor. Nós vamos cantar uma música nos moldes como nós fazemos lá nos nossos cultos presenciais. E nesse período eu queria que fosse um tempo para você refletir. Família, maio é mês da família, e nós vamos orar agora pela família. Qual tem sido a tua dificuldade como marido, como esposa, como filho, como nora, como genro, como sogra, como sogro? O que te pesa no coração? Às vezes situações que você vai precisar enfrentar, coisas que você vai precisar fazer, decisões que necessitarão ser tomadas no que diz respeito à família. Você jovem, noivos que estão aí dando os passos para o casamento, o que você precisa colocar diante do altar? E nós vamos orar para que Deus derrame bênção, favor e graça sobre todas as famílias. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma meu coração, toda minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Senhor, nós te exaltamos, Pai, porque Tu és um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Deus, quando eu olho para a palavra, eu nunca vi um casamento perfeito. Quando eu olho para a vida, Senhor, eu nunca vi um casamento perfeito. Mas o que eu vejo, Senhor, são pessoas que buscam o Senhor, pessoas que buscam algo novo, que buscam superar as suas crises e dificuldades, paralela a outras que se rendem à desistência, que não buscam soluções, mas que, por motivos muitas vezes banais e fúteis, abandonam seus familiares em busca, ó Deus, de satisfação de seus prazeres egoístas, carnais, pondo, ó Deus, em risco gerações que vêm pela frente. Deus, eu oro. Vivemos em um tempo de grande quantidade de divórcios dentro da igreja cristã. Satanás, ó Deus, tem infiltrado em muitos casamentos. E o que me entristece o coração é que ele encontrou portas abertas. Abertas, mantidas abertas por maridos negligentes, por esposas negligentes, por filhos negligentes, Pai. Senhor, que Tu perdoes o pecado de Teu povo. E nós oramos, ó Deus, para que o Senhor faça como o Senhor fez com Isaac e Rebeca, que apesar daqueles graves problemas com seus filhos, como pastor, eu nunca conheci um casal que teve problema com os filhos como Isaac e Rebeca tiveram, mas eles superaram. Deus, eu oro para que o Senhor abençoe, para que os pais tenham sabedoria e discernimento com os filhos. Eu oro a Deus para que eles se unam para educar seus filhos. Deus, eu oro por pessoas que entram na família, por aqueles que vão se casar. Deus, eu oro pelas relações com sogra, sogro, nora, genros. Eu oro a Deus para que o Senhor conceda graça, que, ó Deus, possa haver amor, que as famílias não se dividam por causa dessas questões, mas que os
pais ali, principalmente, que têm mais sabedoria de vida, tenham, Senhor, paciência, suportem, Deus, as adversidades, as mudanças no que diz respeito aos relacionamentos, às amizades dos filhos. Oro para que o Senhor dê sabedoria aos filhos, Deus, para que casem no Senhor de forma sábia, algo, a Deus, para o resto da vida, não impulsionados, ó Deus, por sentimentos momentâneos, por medos de ficarem sozinhos, solteiros. Não, Senhor, que aprendam que é melhor ser um solteiro do que uma pessoa que casou e casou mal, Pai. Senhor, eu oro também para que o Senhor limpe os lares de toda imundícia de pecado, portas abertas, corrupção, mentiras, Deus. Deus, portas que Satanás tem usado para semear discórdia, desconfiança dentro da família. Senhor, nós clamamos, abençoa os lares. A família cristã carece, ó Deus, de um reavivamento, de um mover do Teu Espírito Santo, Senhor. Carece, ó Deus, de um renovo, algo que só o Senhor pode fazer. Eu oro para que os maridos tomem a atitude de amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que o nome do Senhor seja glorificado através dos maridos, Pai. Senhor, eu oro para que as esposas se submetam ao amor do marido, Pai. Tem esposa que fica gritando com o marido, Senhor, e tem marido que não ama a esposa do jeito que tem que amar, Senhor, e isso tem trazido desonra para o Teu nome, Pai. Deus, cura essas feridas, Deus. Cura esses relacionamentos, Pai. Deus, tem filhos desonrando seus pais, filhos cristãos desonrando seus pais. Deus, cura essas feridas, nós te clamamos. Senhor, tem lares que precisam desesperadamente do Senhor. Todos nós clamamos para que o Senhor abençoe os casais, para que o Senhor derrame a tua bênção sobre a família, ali os nossos amados de Bom Jesus da Penha, outras famílias que estão nos ouvindo agora, para que através da família nós possamos viver um pedacinho do céu na terra e um lugar que glorifique e bendiga o nome do Senhor, que é o único digno de ser glorificado sobre todas as coisas. E agora, queridos irmãos e irmãs, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor, sobre ti, sobre a tua família, levante o rosto e lhes dê paz. Hoje e para todos sempre. Amém.